Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Estas foram as palavras finais do mais famoso sermão do nosso Salvador no monte. Alguns pregadores concentram todos os seus poderes em um esforço para concluir com uma coisa fina chamada peroração, que, sendo interpretada, significa uma explosão de fogos de artifício retóricos, em cuja glória o orador se acalma. Eles certamente não têm o exemplo de Cristo nesse discurso para justificá-los na prática. Aqui está a peroração do Salvador, e ainda assim é tão simples quanto qualquer outra parte do discurso. Aqui está uma ausência evidente de toda a oratória artificial. Todo o seu sermão na colina foi intensamente sério, e essa seriedade foi sustentada até o fim, de modo que as palavras finais são como brasas brilhantes, ou como flechas afiadas no arco. Nosso Senhor não encerra exibindo seus próprios poderes de elocução, mas simplesmente e afetuosamente dirigindo um aviso àqueles que, tendo ouvido suas palavras, deveriam permanecer satisfeitos com a audição e não deveriam sair e colocá-las em prática. Assim como, de acordo com a experiência usual, um pregador se aquece em seu assunto à medida que avança e se torna mais intensa à medida que se aproxima de suas frases finais. Assim, somos obrigados a dar mais atenção às palavras que agora estão diante de nós, palavras com as quais o Senhor de todos os pregadores concluiu seu memorável discurso. Jesus vinha dizendo muitas coisas, mas essas são duas palavras às quais eu acho que ele especialmente aludiu quando disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sábio. A primeira dessas palavras foi entrai, Mateus capítulo 7, versículo 13. E a segunda foi cuidado, Mateus capítulo 7, versículo 15. Nosso Senhor havia falado da porta estreita, do caminho estreito e dos poucos que o percorrem. A sua advertência urgente foi: entrai, não. Aprendei tudo sobre isso e então ficais satisfeito. Não encontrai defeitos nos viajantes e na estrada. Não procurai alargar a porta e alargar o caminho, mas entrai. Seja obediente ao Evangelho. Creia em seu testemunho a respeito de Jesus. Entre em comunhão com seus mistérios. Receba suas bênçãos. Seja viajante ao longo de suas estradas. Entrai. Aquele que ouve sobre o caminho para o céu, mas não entra nele, é um homem tolo. Aquele que, ouvindo falar da porta estreita, aperta para entrar, é um homem sábio. Depois, nosso Senhor acrescentou a outra advertência: cuidado, cuidado, ele diz, com os falsos profetas. E depois de ter se demorado um pouco nisso, ele acrescentou em outras palavras: cuidado com as falsas profissões, cuidado com os falsos profetas, pois eles podem iludir vocês. Eles podem trazer diante de você uma salvação que não salvará, uma mera miragem que parece o riacho puro, refrescante e refrescante, mas que apenas zomba da sua sede. Cuidado com todo o ensinamento que o afastaria do único Salvador das almas dos homens. E então ele acrescenta: cuidado com as falsas profissões, por mais alto que elas o façam clamar: Senhor, Senhor. Você pode ter em companhia dessa profissão os dons mais elevados, como expulsar demônios, e as maiores habilidades, como as que somente os profetas possuem.
pois elas não lhe valerão de nada naquele dia, quando o mestre aceitar em sua festa de casamento somente os companheiros de sua guerra na terra. Ele dirá àqueles que não fizeram a vontade do Pai: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas são duas palavras de Cristo, e elas abrangem quase tudo o que ele disse: entrai, e cuidado, tome cuidado para que você as pratique e também as ouça. Prosseguiremos agora com a parábola do mestre, e você, por favor, observe antes de tudo os dois construtores. O homem sábio e o tolo estavam ambos envolvidos precisamente nas mesmas vocações, e a um considerado em construir, ambos terminaram suas casas. A semelhança entre eles é muito considerável. Eles estavam igualmente impressionados com a necessidade de construir uma casa. Eles perceberam a necessidade das chuvas pesadas. Eles estavam igualmente desejosos de serem protegidos das enchentes e protegidos do vento. A vantagem de uma casa para morar era evidente para ambos. Mesmo assim, neste período, temos um grande número na congregação que está impressionada com a convicção de que eles precisam de um Salvador. Estou feliz em descobrir que há uma agitação entre meus ouvintes e confio que seja um movimento do Espírito Santo de Deus, e como resultado, muitos de vocês sentem profundamente que precisam de um refúgio da ira vindoura. Vocês agora admitem que devem ser perdoados, justificados, regenerados e santificados, e seus desejos são fervorosos. Por tudo isso, sou profundamente grato, mas também profundamente ansioso. Vocês estão em multidões desejosas de se tornarem construtores, e embora alguns sejam sábios e alguns tolos, até o presente não podemos ver nenhuma diferença em vocês, pois vocês parecem estar igualmente convencidos de que precisam de vida eterna e uma boa esperança para o mundo vindouro. Nem a semelhança termina aqui, pois os dois construtores estavam igualmente resolvidos a obter o que precisavam, uma casa, e sua determinação não estava apenas em palavras, mas em ações, pois ambos resolutamente se puseram a trabalhar para construir. Da mesma forma, há entre nós nesta hora muitos que estão decididos que, se Cristo for para ser tido, eles o terão, e se houver algo como salvação, eles a encontrarão. Eles são muito sinceros, intensamente sinceros, e embora alguns deles falhem e alguns deles tenham sucesso, ainda assim, até este ponto, eles são todos iguais, e ninguém, exceto aquele que sonda todos os corações, pode discernir a menor diferença. Olho com tristeza para os dois peregrinos, com seus rostos zelosamente voltados para Sião, e fico triste ao me perguntar qual deles encontrará a cidade celestial, e qual se juntará ao formalista e à hipocrisia, e perecerá nas montanhas escuras. Ficamos felizes em ouvir sobre corações ansiosos e determinações resolutas, mas infelizmente, nem tudo que cresce em campo de trigo é trigo, nem tudo que reluz é ouro. As aparências são muito esperançosas, mas as aparências geralmente enganam. Pode haver um profundo senso de necessidade e pode haver uma resolução determinada para suprir essa necessidade. E ainda assim, de dois buscadores, um pode encontrar e o outro pode errar. Um pode ser tolo e o outro pode ser sábio. Esses dois construtores parecem ter sido igualmente bem qualificados em arquitetura. Um podia construir uma casa sem receber mais instruções do que o outro. Não acho que tenha havido parada ou pausa por parte de qualquer um, porque ele não conseguia virar um arco ou consertar uma treliça. Evidentemente, ambos eram trabalhadores qualificados, bem familiarizados com sua arte. Assim é com muitos aqui. Eles sabem até onde vai a teoria, qual é o plano da salvação tão bem quanto eu. No entanto, onde o conhecimento é o mesmo, o resultado final pode variar.
Dois homens podem ser igualmente bem instruídos nas Escrituras, mas um deles pode ser sábio e o outro tolo. Saber o que é fé, o que é arrependimento, o que é uma boa esperança em Cristo, pode ser tudo seu, e ainda assim pode apenas aumentar sua miséria para sempre. Se você sabe dessas coisas, feliz é você se as fizer. Não é o ouvinte, mas o praticante da palavra que é abençoado. O conhecimento ensoberbece, somente o amor edifica. Meus queridos amigos, eu sou muito sincero em dizer que aqueles que vocês desejam encontrar a vida eterna em Cristo Jesus não podem se contentar com nada menos que uma obra verdadeira, profunda e real da graça divina em seus corações, pois nenhuma clareza de conhecimento mental, nenhuma seriedade natural de propósito ou ânsia de desejo pode salvá-los. Sem o interesse em Cristo Jesus, vocês estão perdidos para toda a eternidade. Vocês devem nascer de novo. Vocês devem ser trazidos para uma união vital com o Salvador vivo, ou a sua esperança terminará em destruição avassaladora. Mais uma vez, esses dois construtores perseveraram e terminaram sua estrutura. O homem tolo não começou a construir e então parou o seu trabalho porque não conseguiu terminar. Mas até onde eu sei, sua casa foi terminada com tanta perfeição quanto a outra, talvez mobiliada tão bem quanto. Se você tivesse olhado para as duas estruturas, elas teriam parecido igualmente completas do porão ao telhado. E ainda assim havia uma grande diferença entre elas em um ponto essencial. Mesmo assim, infelizmente, muitos perseveram em buscar a salvação até que imaginam que a encontraram. Eles permanecem por anos na plena crença de que estão salvos. Eles clamam, paz, paz, e se inscrevem entre os abençoados. E ainda assim, um erro fatal está na base de toda a sua religião. Todas as suas esperanças são vãs, e seu trabalho de vida provará ser um fracasso terrível. Os construtores são muito parecidos até este ponto, mas ainda assim, na realidade, são tão largos quanto os polos separados, tanto em trabalho quanto em caráter. Um construtor é sábio, o outro tolo. Um superficial, o outro substancial. Um pretensioso, o outro sincero. O trabalho do homem sábio era um trabalho honesto, onde os olhos dos homens não podiam julgá-lo. O trabalho do outro era apenas bem trabalhado acima do solo. Não havia nada de realidade nas partes ocultas e, portanto, no devido tempo, o primeiro construtor se alegrou ao ver sua casa sobreviver à tempestade. O outro, com sua casa, foi varrido para a destruição total. Assim, muito sobre os dois construtores, pensamos agora em suas duas casas. Uma diferença aparente principal entre os dois edifícios provavelmente foi esta: que um deles construiu sua casa mais rapidamente do que o outro. Um homem sábio teve que gastar muito tempo em trabalho de escavação. Lucas nos conta que ele cavou fundo e colocou sua fundação em uma rocha. Agora, aquele jateamento de rocha, aquela escultura e corte do granito duro devem ter consumido dias e semanas. O construtor tolo não teve que enfrentar essa demora. A areia estava toda lisa e pronta para ele. Ele foi capaz de começar imediatamente e colocar suas fileiras de tijolo e levantar as paredes com toda a rapidez. Mas toda pressa não é boa velocidade, e há alguns que viajam rápido demais para segurar. Professores insanos são frequentemente muito rápidos em seu suposto crescimento espiritual. Eles eram ontem não convertidos, hoje eles se tornam crentes. Amanhã eles começam a ensinar e no dia seguinte eles são aperfeiçoados. Eles parecem nascer de estatura completa e equipados em todos os pontos, como Minerva quando, de acordo com a fábula, ela saltou do cérebro de Júpiter. Eles surgem em uma noite e, infelizmente, com muita frequência, como a cabeça de Jonas, eles também parecem uma noite. Agora, não levanto uma questão sobre o caráter genuíno das conversões repentinas.
Acredito que conversões repentinas estão entre as melhores e mais verdadeiras formas de conversão. Tome, por exemplo, a do apóstolo Paulo, mas ainda há entre aqueles que professam ter sido convertidos repentinamente uma companhia tristemente numerosa que corresponde à descrição que acabei de dar. Eles constroem muito rápido para que a alvenaria seja bem construída e duradoura. Pode ser que algum enlutado esteja lamentando amargamente que ele faz um progresso muito lento na graça. Tenho buscado a Deus em oração, diz alguém, estes meses. Tenho sido humilhado e quebrado sob um senso de pecado por semanas e só tive até agora um vislumbre de esperança quando fui capaz de voltar meus olhos para o Salvador crucificado. Tenho até agora poucas consolações e muitas dúvidas. Eu alegremente teria a plena luz do amor em meu coração, mas o amanhecer é lento em romper. Bem, amigo, você está construindo lentamente, mas se for certamente, você não terá motivos para se arrepender dessa escavação profunda. Poucos motivos você terá para lamentar que levou mais tempo para chegar à paz do que seu amigo apressado. Se sua paz durar para a eternidade, enquanto sua esperança será uma posse na terra das nuvens levada pelo vento. Das duas casas, uma foi construída, não tenho dúvidas, com muito menos trabalho do que a outra. Cavar fundações em rochas duras, como eu disse, leva tempo e também envolve trabalho. Muitas vezes aquele sábio construtor parava para enxugar o suor da testa. Muitas vezes ele se retirava para sua cama, exausto com o trabalho do dia, e ainda assim não havia uma pedra aparecendo acima do solo. Seu vizinho, do outro lado, tinha subido as paredes, tinha chegado ao frontão, estava quase colocando o telhado, antes que houvesse apenas um pé acima do solo da estrutura do sábio construtor. Ah, disse ele sobre a fundação arenosa, seu trabalho é desnecessário e você não tem nada para mostrar por ele. Veja quão rápido minhas paredes se erguem e ainda assim eu não trabalho como você. Eu levo as coisas facilmente, eu não me aborreço, nem as pedras. E ainda assim, veja como minha casa se ergue e quão arrumada ela parece. Seus modos antiquados são absurdos. Você cava e martela lá embaixo como se quisesse perfurar o centro da terra. Por que não usa seu bom senso e segue em frente como eu? Fora com seus suspiros e gemidos, faça como eu e alegre-se imediatamente. A ansiedade o matará. Dessa forma, as almas verdadeiramente despertas são como lâmpadas desprezadas por aqueles que estão à vontade. Um homem salta, por assim dizer, para a paz e se gaba de estar seguro. Se ele está correto ou não em sua confiança, ele não para questionar. Ele está confortável demais para ter tempo para investigar esse assunto. A propriedade é justa, porque se preocupar com os títulos de propriedade? A festa é rica, por que esperar pelas vestes nupciais? Se surgir uma dúvida, o homem carnalmente seguro a atribui a Satanás e a põe de lado, ao passo que não é Satanás, mas sua própria consciência e a voz de advertência do céu que o manda tomar cuidado e não ser enganado. A oração para que o Senhor sonde e prove seu coração, ele nunca oferece sinceramente. Tal homem não gosta de autoexame e não suporta que lhe digam que deve haver frutos dignos de arrependimento. Ele toma as coisas como suposições, chega a conclusões precipitadas e fecha os olhos para os fatos desagradáveis. Ele sonha que é rico e tem muitos bens, enquanto está nu, pobre e miserável. Ai, que despertar será o seu! Seu companheiro mais sério, despertado ao mesmo tempo, é, por outro lado, muito mais desconfiado e desconfiado de si mesmo. Quando ele ora, seu coração geme diante de Deus, mas ele teme não orar corretamente e nunca se levanta de seus joelhos contente consigo mesmo. Ele não fica tão satisfeito com a realidade de sua fé quanto o outro. Talvez ele diz, afinal, não seja a fé dos eleitos de Deus.
Ele se examina se está na fé. Ele treme para não ter a forma de piedade sem o poder de Deus. Ele tem medo de fraudes e falsificações e é a favor de comprar ouro provado no fogo. Meu arrependimento, ele diz, tenho certeza de que é uma aversão real ao pecado como pecado, ou apenas derramei uma lágrima ou duas sob a excitação de um culto de reavivamento? Tenho certeza de que minha natureza é renovada pela obra do Espírito Santo ou é mera reforma? Você vê que este segundo homem tem muito exercício de alma. Ele trabalha para entrar em descanso, para que nenhum coração não faça, porque ele é sincero e teme ser enganado. Dele o reino do céu sofre violência. Ele acha a porta estreita e o caminho apertado, e que os justos dificilmente são salvos. Seja grato, caro ouvinte. Se você está entre esta segunda classe, pois estes são os verdadeiros filhos de Deus e herdeiros da imortalidade. Sua casa custa mais para ser construída, mas valerá a pena o custo. Oh, cuidado para não usar a pele de ovelha sem a natureza de ovelha. Cuidado para não dizer, Senhor, Senhor, enquanto você é servo do pecado. Cuidado para não criar uma religião fictícia, tomar emprestado sua experiência de biografias, pegar a piedade de segunda mão de seus pais, amigos e conhecidos. Não importa o que lhe custe de desgosto e agonia. Cuide para que o fundamento seguro seja alcançado e a casa seja construída de modo que suporte as provações que inevitavelmente atestarão. Eu ficaria feliz em saturar meu discurso com lágrimas. Tão pesado e tão necessário eu sinto que esta cautela é, tanto para mim quanto para você. Eu deveria pensar que, com o passar do tempo, embora o construtor tolo construísse com muito menos custo e muito mais rapidamente, suas paredes seriam possíveis de assentamentos muito feios, pois paredes que não têm alicerces, que são apenas empilhadas na areia, de vez em quando ficariam abertas com rachaduras horríveis, e pedras se moveriam aqui e madeiras escorregariam ali, e cimento e paradas precisariam de muito reparo, de trabalho para rebocadores e estucadores para fazer a estrutura ruinosa parecer alvenaria decente. Muito provavelmente, quando uma rachadura de assentamento fosse coberta em um lugar, outra aconteceria na parede seguinte, pois com tal alicerce seria difícil manter a estrutura unida, e a longo prazo eu não me surpreenderia, mas o que custaria ao construtor tolo mais dores para manter seu edifício miserável do que ao construtor sábio que trabalhou tanto com sua fundação no início. Observe bem que a mera religião formal e a hipocrisia no final se tornam um assunto muito difícil de manter. O homem tem que lutar arduamente para consertar sua reputação, sustentando-a com novas mentiras e reforçando-a com novos pretextos. Em um momento, uma vontade não renovada se rebela ferozmente e ele tem que fingir resignação à aflição. Em seguida, uma luxúria não conquistada exige indulgência e ele tem que esconder o pecado com mais engano duplamente destilado. A forma da oração se torna incômoda e ele tem que se ferrar com a horrível farsa. E enquanto isso, sua vida exterior está sempre à beira de um deslize e ele teme ser descoberto. De uma forma ou de outra, ele está continuamente com medo, como um ladrão à solta que teme que a polícia o encontre. A cada sopro de vento, sua habitação ameaça cair sobre seus ouvidos. Ele meio que deseja, afinal, ter se dado ao trabalho de cavar uma fundação na rocha, mas com resolução desesperada, ele afasta de si a voz da cautela e não aceita nenhuma de suas repreensões. Ó, caro ouvinte, fique tranquilo, pois a verdade, afinal, é a mais barata e fácil a longo prazo. Seu dourado, seu verniz, sua tinta, sua hipocrisia logo se desgastarão, enquanto a realidade não custa nada para embelezar. Mesmo como uma questão de consideração para esta vida, será mais difícil ao longo prazo manter o pretensioso do que manter o verdadeiro. E então,
No último caso, você tem Deus ao seu lado e Ele abomina tudo o que é irreal. Eu imploro que você tome cuidado para não rebocar suas paredes com argamassa não temperada, para que elas não apenas caiam com um estrondo quando você mais precisa se abrigar atrás delas, mas mesmo agora, comece a mostrar sinais alarmantes de decadência. Quanto mais alto o homem tolo construía, mais trabalho ele tinha para mantê-lo em ordem, pois é claro, cada camada de tijolo que ele colocava tornava o peso maior e fazia a areia ceder. Quanto mais perto do céu o construtor chegava, mais cedo seu muro se curvava para sua queda. Um homem que apenas tem como objetivo ser considerado um homem respeitável, frequentando um local de culto, pode conseguir muito bem manter um muro tão baixo, mesmo sem uma fundação. Outro homem que se une a uma igreja mundana, uma igreja que não faz pretensão de pureza, também pode ter sucesso com facilidade. Mas se ele une a uma igreja de Jesus Cristo, que cuidadosamente busca preservar a pureza em seus membros, ele tem trabalho duro para viver de acordo com o padrão exigido dele. Suponha ainda mais que ele se torne um diácono ou um presbítero e ele seja desprovido de graça? Seu objetivo mais elevado lhe custará muito mais, pois há mais para olhar para ele e há mais exigido dele. Agora ele ora em público, agora ele fala uma palavra de instrução aos inquiridores, e a que apertos e mudanças o pobre homem é levado. Quão constantemente ele é condenado por sua própria boca, porque, diz ele em seu coração, não sei nada sobre essas coisas em minha alma, e ainda assim tenho que falar e agir como se fosse ensinado por Deus. Se ele se tornar um pregador, ele está em uma situação ainda mais lamentável. Que trabalho duro deve ser, então, manter o caráter. Quando a torre sobe nível após nível sobre uma base tão frágil, ela se inclina como a torre de Pisa, e ao contrário daquela estrutura singular, ela ameaça cair com um estrondo. Aos poucos, uma coisa tão precária cai em ruína total, e sua elevação ajuda a apressar a catástrofe. Então, queridos ouvintes, quanto mais espiritualidade você almeja e quanto mais utilidade você se esforça, pior para você, a menos que você tenha uma boa base para começar em sinceridade verdadeira e fé real. Tão ruim é o curso da religião doentia que quanto mais você avança nela, pior ela se torna. A principal diferença, no entanto, entre duas casas não estava nessa rachadura e assentamentos, ou na barateza ou rapidez da construção. Ela ficava fora de vista, no subsolo. Era tudo uma questão de fundação. Quantos há que supõem que se uma coisa está fora de vista, está fora da mente? Quem você acha que é provável que cave e veja quais são as fundações? Bem, diz alguém, não vejo necessidade de ser excessivamente preciso. Não acredito em ser tão particular. O que ninguém vê não pode significar nada. Muitos subscrevem a canção sem graça. Pela fé e pela graça que os fanáticos tolos lutem. Não pode estar errado aquele cuja vida é correta. Você paga 20 xelins por libra, frequenta um local de culto, toma o sacramento, é caridoso, faz suas orações e nunca se preocupa com mais nada. Essa é a noção popular. Qual é a utilidade de se preocupar com o seu coração? Isso é tudo um absurdo transcendental. O que isso pode significar? Foi assim que o construtor tolo se consolou. E ele, sem dúvida, zombou do construtor sábio como uma pobre criatura miserável que era excessivamente justa e melancólica. A aparência externa é tudo para os homens, mas nada para Deus. A diferença essencial entre o verdadeiro Filho de Deus e o mero professante não é facilmente descoberta, mesmo por mentes espirituais, mas o Senhor a vê. É algo secreto e misterioso que o Senhor preza, pois Ele conhece os que são seus. Ele separa entre o precioso e o vil. Ele afasta os fingidos como escória, mas Ele não permite que nenhum coração sincero seja destruído. Então, qual é esse assunto importante? Eu respondo que é apenas isso. Amado ouvinte,
Se você quer ser construído sobre uma rocha, certifique-se de ter um verdadeiro senso de pecado. Eu não digo que um senso de pecado é uma preparação para Cristo e que devemos afastar os homens do Evangelho até que eles sintam seu pecado. Mas eu acredito que onde quer que haja fé verdadeira em Jesus, há uma profunda aversão ao pecado. Fé sem contrição é uma fé morta e sem valor. Quando encontro professores que falam levianamente sobre o pecado, tenho certeza de que eles construíram sem um fundamento. Se eles tivessem sentido a espada de convicções ferindo e matando o espírito, eles fugiriam do pecado como de um leão ou um urso. Pecadores verdadeiramente perdoados temem a aparência do mal como crianças queimadas temem o fogo. Arrependimento superficial sempre leva a uma vida descuidada. Fé que nunca é orvalhada com arrependimento nunca produz as flores da santidade. Ore fervorosamente por um coração quebrantado. Lembre-se de que é o espírito contrito com o qual Deus se agrada. Não acredite que você pode ter motivos para se alegrar se nunca viu motivos para lamentar. O conforto prometido só é garantido àqueles que já passaram por momentos de luto. Mateus capítulo 5, versículo 4. Em seguida, busca a fé real. Muitas coisas que os homens chamam de fé, não são a fé preciosa dos eleitos de Deus. A confiança sincera em Jesus Cristo é falsificada de mil maneiras e frequentemente imitada com tanta precisão que somente por meio de um autoexame rígido você pode descobrir a fraude. Você deve se deitar sobre Cristo, a rocha. Você deve depender inteiramente dele. Toda a sua esperança e toda a sua confiança deve estar nele. Se você crê com o coração e não nominalmente, você está seguro, mas não de outra forma. Você deve ter verdadeiro arrependimento e fé real, ou você é um construtor tolo. Além disso, busque uma experiência trabalhada da verdade divina. Peça para que ela seja gravada em você, porque as pessoas desistem das doutrinas da graça se elas se alinham com defensores eloquentes do livre-arbítrio, porque elas renunciam ao credo ortodoxo se elas encontram um raciocinador inteligente que o contradiz, porque elas nunca receberam a palavra no poder do Espírito Santo para tê-la selada em seus corações. Eu tremo por nossas igrejas. Agora que a falsa doutrina é abundante, porque temo que muitos não estejam estabelecidas na verdade. Eu oro ao Senhor por vocês, meu querido rebanho, para que vocês possam conhecer a verdade sendo ensinados pelo Senhor, pois então vocês não serão desviados. Os ladrões e salteadores virão, mas como ovelhas de Cristo vocês não os ouvirão. Uma coisa é ter um credo, outra coisa é ter a verdade gravadas nas tábuas do coração. Muitos falham aqui porque a verdade nunca foi experimentalmente feita deles. Ore, além disso, para que sua fé produza santidade pessoal. Não acredite que você esteja salvo do pecado enquanto vive em pecado. Se você pode encontrar prazer nas concupiscências da carne, você não é filho de Deus. Se você é dado à embriaguez, e observe, muitos professos são assim. Só que bebem em casa e não são vistos nas ruas. Como habita a graça de Deus em vocês? Se vocês se deleitam em canções ociosas e frequentam lugares de diversão vã, não precisa demorar muito para se pesar, você já é considerado carente. Se você fosse renovado no espírito de sua mente, não amaria essas coisas mais do que um anjo. Deve haver uma natureza recém-nascida implantada, e onde não há isso exemplificado na santidade da vida, você pode construir muito alto e tagarelar muito alto sobre o seu edifício. Afinal, é uma pobre e miserável favela e cairá no último furacão. Falta de profundidade, falta de sinceridade, falta de realidade na religião. Essa é a falta de nossos tempos. A falta de um olhar para Deus na religião, a falta de um acordo sincero que Deus faz contra o pecado, descuido em relação a viver em Cristo,
muita leitura sobre ele, muita conversa sobre ele, mas pouco alimento de sua carne e beber de seu sangue. Essas são as causas de profissões vacilantes e esperanças infundadas. E assim, tentei abrir a parábola e não pretendi desencorajar nenhuma alma sincera. Meu objetivo foi dizer a você: faça com que seu chamado e eleição sejam seguros. Construa no amor de Cristo, na sinceridade, no desejo, na obra do Espírito Santo e não se deixe enganar.